A mulher entrou em choque. A mulher entrou em choque e começou a se jogar nos pés, pedindo perdão, pedindo perdão. E ele mandou ela levantar. Oi, gente. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Tô de Olho na Resenha, do canal Saron Artesanatos e Cia e Rosa de Saron Variedades. Hoje eu vou contar um caso aqui sobre uma mãe, é um caso que tem muitos anos, é verídico, e já passou em vários programas, né? Como o programa Márcia, aquele programa do desabafo. Então eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu acho que vocês já perceberam que tem vários vídeos aqui assim também. Porque tudo, pessoal, nos serve de experiência para que a gente não cometa os mesmos erros dessas pessoas e também serve como uma reflexão para a nossa vida. No caso dessa moça, ela não gostou da criança porque quando ela recebeu em seus braços esse menino, ela descobriu que esse menino era cego. Essa história que eu vou contar dessa mãe, ela era uma jovem, ela teve essa criança, só que ela tinha o costume de sair, ela não tinha marido, ela descontava muito suas frustrações no seu filho, nessa criança, e ela costumava muito sair para fazer farra, fazer vida, né, se prostituir, e sempre deixava essa criança só dentro de casa. É uma história de que ela já não queria esse bebê, porque quando ela o recebeu em seus braços, ela descobriu que esse filho era deficiente visual, né? Esse menino era cego, essa criatura ela ficou muito triste, decepcionada, e ela costumava, veio criando essa criança, prestem bem atenção, gente, ela veio criando ele assim, da maneira, como não, claro que nós não vamos tratar uma pessoa deficiente como uma pessoa incapaz, mas ele era pequeno. Era pequeno e ela costumava muito farrear, fazer vida, sair no mundo da prostituição, porque ele não tinha pai. E uma das revoltas mais que ela tinha e jogava em cima da criança era o fato do homem ter abandonado ela grávida. E muitas vezes acontece isso mesmo nos dias de hoje, porque essa história não foi uma história fictícia, não foi uma mentira, foi um fato. Ela deixava esse menino em casa, ela saía à noite, ela não voltava no outro dia de manhã, deixava comida, o que tivesse, e ele que se virasse. E essa criança tinha apenas 6 anos, essa mulher já fazia assim, ligava a TV, deixava ele ali, dizia, olha, aqui tem merenda, tem isso, tem aquilo, e você dê uma providência, porque eu vou sair, vou curtir. Só que alguns vizinhos percebiam, outros não percebiam. E muitos vizinhos chegavam lá, batiam na porta, essa criança abria, o vizinho dava um alimento, outro vizinho ficava com a criança até ela chegar. E quando ela descobriu que isso acontecia, ela começou a trancar a porta e levar a chave. Começou a trancar a porta e levar a chave e deixar essa criança. Um menino cego, gente. Ele não tinha como lidar, né? Com as coisas, e em um exato momento desse, ele deu fome, ele teve fome, essa criança, e ele foi tentar acender o fogo, e nesse tentar acender o fogo, conseguiu acender o fogo, só que o fogo pegou em alguns panos, e a chama começou a tomar conta da casa, e os moradores, os vizinhos, tentaram arrombar a porta, essa criança conseguiram salvar. E quando foi no dia pela manhã, ela chegou como uma pessoa que não aconteceu nada, né? E ela ainda pegou a criança e culpou aquela criança pelo que tinha acontecido. E sacudia aquele filho, quem mandou você ligar o fogo, quem mandou. Só que ela reclamava com ele pelo fato dele ter acendido o fogo, porque ele estava com fome, ele era deficiente visual, mas ele teve fome, ele achou que poderia fazer aquilo. Se não me falha a memória, ele tinha assim, entre 6, 7, 8, alguma coisa assim, era criança, gente. E de repente essa mulher desprezou, repudiou, abandonou esse filho ao léu,
sem ter quem olhasse, abandonou em uma estrada essa criança, não teve dó nem compaixão desse filho, uma criança cega, sozinha, na rua ao léu. E ela deixou essa criança lá e começou a se prostituir de novo, porque aquela criança ela tinha como um empecilho na vida dela, aquela criança. Ela tinha um empecilho como que era um calo no sapato dessa mulher, gente. E passaram um ano, passaram 2, essa criança ela foi adotada, foi pega por uma família que deu condições dessa criança estudar. Esse jovem foi crescendo com aquele trauma de quem era a mãe dele, o que a mãe dele fazia com ele. E essa mulher foi ficando adulta, essa mulher foi ficando mais velha e já sabe que tem um certo período que mesmo na prostituição chega um momento que não tem mais condições de vender o corpo. E essa mulher começou a passar fome, definhar em um abrigo de idoso. E pelo fato dela não ter uma pensão, dela não ter um dinheiro, uma aposentadoria, dela não ter nada, enxotaram essa mulher de lá. Porque a arrogância dela, a prepotência era tanta e essa mulher nunca se arrependeu daquilo que tinha feito. Só que por ironia, né, do destino, que muitos dizem assim, mas Deus ele escreve certo por linhas certas. Muitos dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não é assim não, ele escreve certo por linhas certas. E em certo período, em certo momento, um pessoal de uma empresa, de um grande porte, um dono de uma empresa, esse senhor era muito caridoso. E ele distribuía muitas cestas básicas por abrigo, por pessoas que necessitavam. E quando chegou um certo tempo, os funcionários dele chamou ele e disse que tinha uma senhora que estava precisando muito de ajuda, que aquela senhora tinha sido abandonada pelo marido, que tinha sido abandonada pelos filhos. E ele resolveu ajudar essa mulher. Ele pediu para que os funcionários alugassem uma casa, né? Colocasse aquela mulher dentro. Ele arrumou uma pessoa para tomar conta dessa senhora. Ela já estava na faixa de uns 70 anos, 60 e pouco, 70. E um dia ele pediu ao funcionário, porque ele não podia ir, que ele era um grande empresário. E ele pediu a um funcionário, uma funcionária, para que conversasse com ela, para que contasse a história dela um pouco. Foi realmente abandonada pela família, o porquê que expulsaram ela daquela casa. E quando foi uma certa feita, ela confessou e contou a história, que ela tinha um filho deficiente, o que ela fez, que ela daria tudo que ela tinha ali, que ela não queria morrer sem conhecer o filho, para pedir perdão daquilo que tinha acontecido. Gente, e aí foram contar ao patrão, né, o como foi, porque ele queria descobrir, né, a família dela, queria ver se corria atrás de uns parentes, porque ele tinha uma grande preocupação por aquela mulher, apesar de que ele não conhecia. Ela já tinha quase ano, ela já tinha meses ou um ano já nessa casa, mas ele não tinha visto essa mulher ainda, mas ele bancava de tudo para poder cuidar dessa senhora, porque ela era doente. Ela teve um problema na perna, não conseguia andar mais, tinha que ter algumas pessoas e ele bancou de tudo. E quando contaram essa história toda a ele, de tudo como começou, porque ela confessou tudo desde o início de quando o menino estava na barriga que ela foi abandonada. E acontece que ele disse, eu vou ver essa senhora, eu quero ir ver essa senhora. Só que quando disseram que que ele queria ir lá, e eu me lembro mesmo da história de Jesus, né, que o centurião falou que não. E aí ela disse, não, eu não quero receber ele na minha casa, eu preciso ver esse homem. Eu faço questão de conhecer quem é esse homem, saber quem é esse homem. Porque eu tenho que agradecer a ele pessoalmente tudo que fizeram por mim, pegaram ela e levaram. Ela não andava assim de cadeira de roda, ela tinha dificuldade porque tinha um problema sério na perna, né, aquelas feridas, no qual já estava sendo cuidada também pelas custas dele. E de repente levaram ele até o escritório, ela melhor dizendo, e abriram a porta do escritório e ele estava de costa.
E quando ela bateram na porta, senhor tal, dona fulana está aqui que quer ver o senhor. E quando ele virou, ele não enxergava, porque ele era cego. E quando ele virou para frente dela, ele simplesmente tirou a lupa, o óculos que estava no rosto, e ela pôde se deparar com o próprio filho. Ele, quando disseram tudo a ele, quem era ela, como que aconteceu a vida dela, ele veio entender que aquela mulher era a mãe dele. E no momento que ele virou, que eu me lembro até hoje a cena, eu era adolescente, quando ele virou, era jovem. Ela estava em pé, atriz, né, naturalmente, ela estava em pé e quando ele tirou o óculos, ele fez assim, ó. Ó. Lembra de mim, mamãe? E essa mulher deu de cara com o próprio filho cego, que ela tinha abandonado, que ela tinha menosprezado, que ela tinha jogado na rua. E ele disse, olha minha mãe. Aí a mulher entrou em choque. A mulher entrou em choque, começou a se jogar nos pés, pedindo perdão, pedindo perdão. E ele mandou ela levantar, se levante. E ele mandou ela se levantar. Não se ajoelhe nos meus pés, não se ajoelhe nos pés de Deus. Porque o mundo dá voltas, minha mãe. Um dia a senhora me abandonou pelo fato de eu ser cego. Mas esse mesmo cego hoje está aqui para não deixar você morrer na míngua. Porque eis aqui o teu filho que você desprezou, eu estudei, arranjei uma família me adotou, cuidou de mim, me deu educação, coisa que a senhora nunca me deu, só me deu desprezo. Aí fica a pergunta, tinha necessidade dele dizer aquelas coisas toda a mãe dele? Tinha. Você sabe por quê? Porque foi um desabafo. Porque só Deus e ele sabem o trauma que ele carregou a vida toda pelo aquele incêndio, por não ter se queimado, pelos vizinhos ter tirado ele dali de dentro daquela casa. O trauma da mãe jogar ele numa estrada, na esperança dele, porque ela não queria nem saber. E quando foi com bom tempo, e ele veio descobrir isso, através das coisas que ele fazia, através das coisas que ele fazia, e Deus colocou essa mulher no caminho dele, e colocou ele no caminho dela. Então, meu querido, minha querida, sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o mundo dá voltas. Hein? Você pode humilhar alguém hoje, você pode pisotear alguém hoje, você pode cuspir no prato que você come hoje, você pode comer o pão hoje e esquecer, né? Mas um dia você pode passar por isso tudo de novo. Mas um dia você pode se deparar numa situação onde aquelas pessoas que você mais humilhou, mais desprezou, mais cuspiu no prato, mais esqueceu o pão que você comeu, você pode se deparar com ela de novo. Hein? E louve a Deus se essa pessoa agir diferente com você. Porque quem tem personalidade, quem tem caráter, quem tem amor de Deus no coração, apesar de tudo que ela passa, ou que esse rapaz passou, e ele já estava coroa, ele não estava novinho, porque isso aí ela era jovem, ele já estava bem, já estava assim, ele não era um jovem mais, porque ela abandonou ele, acho que com 7 ou 8 anos. Ela era jovem, ela já estava ali uma senhora com quase 70. Vocês acham que ele tinha quantos anos ali? Ele naturalmente tinha uns 50, né? Uns 50 e pouco. E sabe o que significa isso? Que um dia para Deus é 1000 anos. Mas 1000 anos é como se fosse um dia. Cuidado quando você pensar em humilhar alguém, desprezar alguém, né? Menosprezar alguém. Cuidado, porque o mundo dá voltas. Pense nisso. E é essa reflexão que eu deixo para você hoje. Tchau. Fica com Deus, fica na paz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.